Galera, vamos lá. O que será que é melhor você aí pensando em casa? Ganhar um Royal Rumble ou ganhar o Money in the Bank? O que pode alavancar sua carreira? O que é mais histórico? O que de fato dá mais resultado? Quem mais se dá bem? Então vamos pegar os dados da última década e vermos aí como que foi a situação. Em 2010, os vencedores do Money in the Bank foram The Miz e Jack Swagger, né? E aí o The Miz, ele conseguiu se dar bem como Mr. Money in the Bank, ele teve sucesso em seu cashing, no mesmo ano inclusive ele conseguiu ter o título americano ao mesmo tempo que tinha a pasta do Money in the Bank, e depois que ele se tornou campeão mundial inclusive garantiu para ele até um evento principal de WrestleMania no ano seguinte, em 2011, lá contra o John Cena, do qual inclusive ele até venceu. O Jack Swagger também teve sucesso, ele fez o cashing até cedo, mas se tornou campeão lá, fazendo um cashing em cima do Chris Jericho e também trollando ali o Edge, apesar do reinado dele não ter sido muito longo, né? Já naquele ano de 2010, quem ganhou o Royal Rumble Match foi o Edge que estava voltando de lesão, retornou, eliminou vários nomes importantes e conquistou o Royal Rumble Match daquela edição. Acabou que na hora de ele disputar o título mundial ele perdeu, não conseguiu conquistar o título mundial, perdeu para o Chris Jericho. O próprio Jack Swagger depois fez cash lá naquele ano em cima do Chris Jericho. E enfim, quem acabou tendo mais sucesso foi quem ganhou o Money in the Bank. Embora, no momento da conquista, o Edge ganhando o Royal Rumble Match foi bem mais prazeroso, foi bem mais marcante do que o Jack Swagger e o The Miz conquistando o Money in the Bank. Mas, em termos de quem mais se deu bem, o The Miz e o Jack Swagger se deram mais bem do que o Edge ganhando o Royal Rumble Match. Que até venceu o título mundial depois, mas não foi por causa do Royal Rumble Match e tal. Ele acabou falhando depois na WrestleMania. Inclusive não conseguiu nem ser main event da WrestleMania. O Miz ainda conseguiu quando fez depois lá o cashing. Então, meio que o Money in the Bank venceu em 2010. Em 2011, os vencedores do Money in the Bank foram Daniel Bryan e Alberto Del Rio. Já o vencedor do Royal Rumble Match foi o Del Rio. O Del Rio naquele ano ganhou o Royal Rumble e ganhou a pasta do Money in the Bank. O cara foi muito sortudo. Mas vamos lá, o Daniel Bryan teve sucesso no seu cashing, ganhou lá o título mundial depois lá no finzinho do ano no Chelsea, contra o Big Show, contra o Mark Henry lá que tinha perdido. E o Del Rio também teve sucesso no seu cashing fazendo em cima do CM Punk, né? E aí é que tá, quem se deu melhor? O Del Rio que ganhou o Royal Rumble Match ou o Del Rio que foi o Mr. Money in the Bank? O Del Rio que foi Mr. Money in the Bank. Por quê? Porque quando ele ganhou o Royal Rumble, apesar de ter sido com 40 homens e ter sido mais marcante do que ele ganhando o Money in the Bank, deu mais resultados pra ele o Money in the Bank. Porque ele não ganhou depois na WrestleMania, ele perdeu pro Edge e não foi nem evento principal da WrestleMania. Com o Money in the Bank, ele foi lá o cara que no evento principal do SummerSlam pegou o título mundial. Claro que depois ele recuperou e tal, mas ganhou. Então se deu bem melhor. O Daniel Bryan também a mesma coisa, ganhou a pasta do Money in the Bank, demorou para fazer o cash, mas fez e teve sucesso. Então ficou aí melhor pro Money in the Bank de novo, 2-0 Money in the Bank. Em 2012, Dolph Ziggler e John Cena ganharam a pasta do Money in the Bank. Já o vencedor do Royal Rumble Match foi Sheamus. E aí, quem se deu melhor? Primeiro John Cena contra Sheamus. Obviamente que o Sheamus se deu melhor, porque o John Cena falhou o cashing dele, agendou ainda o cashing dele contra o CM Punk, falhou. Já o Sheamus se deu bem. O Sheamus ganhou o Royal Rumble Match, foi disputar o título mundial na WrestleMania, venceu na WrestleMania, abrindo o show. Não foi o evento principal, mas abrindo o show. O Ziggler, ele conseguiu ter sucesso no seu cashing no ano seguinte, no Raw pós-WrestleMania, conquistando o título mundial. Eu acho mais digno você ganhar o título mundial na WrestleMania abrindo ela do que você ganhar no Raw pós-WrestleMania. Inclusive o reinado do Sheamus até durou mais do que o do Ziggler depois que venceu. Então, eu acho que quem teve melhores resultados dessa vez foi o Sheamus com o Royal Rumble. Então, 2-1, Money in the Bank na frente, mas o Royal Rumble faz seu primeiro ponto. E aí, meus amigos, o de 2013 é complicado, né? Em 2013 você teve o Damien Sandow que ganhou o Money in the Bank e falhou o cash. Então já coloca que ele se deu pior do que o John Cena que ganhou o Royal Rumble Match daquela edição. Mas e aí, o Randy Orton também ganhou o Money in the Bank em 2013 e ele teve sucesso com cash. O John Cena, ele bateu o The Rock no main event da WrestleMania 29, conquistando o título mundial. O Randy Orton, ele bateu o Daniel Bryan no evento principal do SummerSlam fazendo seu cashing. Inclusive no pay-per-view seguinte o Orton já tinha perdido pro Daniel Bryan, depois recuperou o título mundial, mas já tinha perdido.
O John Cena, não. O John Cena, ele ganhou o título mundial e levou até o próprio SummerSlam, onde o próprio Orton ganhou lá depois do Bryan ganhar do próprio Cena. Então, tipo, eu acho que o John Cena se deu melhor, até porque ele bateu o The Rock e foi na WrestleMania, que é maior que o SummerSlam, no evento principal e tal. E o reinado dele durou mais do que o do Orton. Então, 2-2, empatado tudo. Em 2014, aí é bem desleal a comparação, né? Seth Rollins ganhou o Money in the Bank e o Batista ganhou o Royal Rumble Match. O Batista ganhou o Royal Rumble Match, foi vaiado pra caramba, mas isso não é levado em consideração aqui. O que é levado em consideração é que ele não conseguiu ter sucesso, ele perdeu na WrestleMania o combate dele. Depois até desistiu de ir atrás do título mundial, se uniu ao Evolution e perdeu as 2 vezes lá pro Shield, quitou, foi embora, se deu mal. Seth Rollins não, Seth Rollins ganhou a pasta Money in the Bank, teve um grande ano ali ganhando de vários nomes lá durante sua caminhada. E depois teve sucesso com seu cash no ano seguinte, no evento principal da WrestleMania contra Brock Lesnar e Roman Reigns, conquistando o título mundial inédito. Bateu vários recordes ali de ser o primeiro campeão da NXT a ganhar o título mundial, de ser o primeiro a fazer cash no WrestleMania, ainda mais no evento. O primeiro a fazer cash no meio de uma luta, transformando em combate triplo, enfim, nem se compara, né? 3-2 pro Money in the Bank. Em 2015, Sheamus vencedor do Money in the Bank e o Roman Reigns vencedor do Royal Rumble Match. Agora vai ser melhor porque dá pra comparar 1 contra 1, né? O Sheamus teve sucesso no cash no fim do ano, lá no Survivor Series, contra o próprio Roman Reigns e conquistou o título mundial. O Roman Reigns ganhou o Royal Rumble, mas não teve sucesso. Ele foi pra WrestleMania, foi pro evento principal, mas perdeu lá pro Seth Rollins com cashing. Depois demorou muito pra conseguir conquistar o título mundial e quando conquistou, tomou o cashing minutos depois pro próprio Sheamus com o Money in the Bank. Então, que irônico, né? Aí eu coloco então 4-2 pro Money in the Bank, o Money in the Bank novamente em vantagem. Em 2016, o Ambrose conquistou o Money in the Bank e na mesma noite fez o cashing lá no Seth Rollins e conquistou o título mundial. Já no Royal Rumble Match, o Triple H foi o vencedor. Era um Royal Rumble que valia inclusive o título mundial da WWE, então ele ganhou o Royal Rumble Match e consequentemente ele ganhou o título mundial junto. Foi ainda pro evento principal da WrestleMania, onde lá ele perdeu pro Roman Reigns. Eu acho que o feito do Triple H é maior, porque ele ganhou o Royal Rumble, que já é algo grande. Valeu o título mundial, então ele ganhou o título mundial e ainda depois foi estar no main event da WrestleMania, apesar da derrota. O Ambrose, ele ganhou o Money in the Bank, na mesma noite fez o cash e pronto. Parou por ali e tal. O reinado dele durou mais uns 2 meses e meio e perdeu. Então, embora tenha sido legal lá o fato de os 3 membros do Shield campeões na mesma noite, ainda é menor do que o feito do Triple H. Então, coloque aí então 4-3 pro Money in the Bank. O Royal Rumble diminui, né? Aí, 2017, claro que tem um empate de 4-4, né? Porque o Corbin foi o Mr. Money in the Bank e falhou o casting dele contra o Jinder Mahal lá de uma forma bizarra. Então aí, já coloca aí que o Royal Rumble empatou 4-4 porque o Randy Orton ganhou o Royal Rumble Match e depois ainda ganhou o título mundial na WrestleMania lá contra o Bray Wyatt, apesar do reinado dele não durar muito, mas ele teve sucesso pelo menos aí depois na hora de disputar o título, né? O Corbin falhou um cash, então não tem como, né? 4-4 na disputa. Em 2018 é complicado achar um vencedor, porque os dois se deram muito mal, né? O Braun Strowman, Mr. Money in the Bank, que agendou o cashing e falhou. E o Nakamura, que ganhou o Royal Rumble Match, mas perdeu lá, então, pro AJ Styles, a gente do título mundial. Ainda teve outras 3 chances e perdeu as 3 chances também. Então, se deu mal em todas. O Strowman ali também pipocou. Então, tipo, que pipocou mais? O Nakamura pipocou mais. Só que o do Strowman foi bizarro também, né? Só que o do Strowman pelo menos teve a interferência do Lesnar. O Nakamura pipocou sozinho. Então, cara, é difícil. Eu vou dar empate. Empate técnico, tá? 5-5. 5-5 pros caras aí, porque os dois foram ruins demais. 5-5 Money in the Bank e Royal Rumble. E aí vai ser complicado, porque tem que olhar os femininos também, né? E, bom, no feminino, a gente pode comparar, primeiro, Carmella de Money in the Bank 2017 contra a Asuka, vencedora do Royal Rumble de 2018, porque em 2017 ainda não tinha Royal Rumble feminino. Quem se deu melhor? A Asuka ganhou o Royal Rumble, só que ela perdeu lá pra Charlotte na WrestleMania e depois não conquistou mais o título feminino. Foi conquistado no finalzinho do ano, que não tinha nada a ver mais com a conquista dela do Royal Rumble. A Carmella, ela ganhou o Money in the Bank 2 vezes, inclusive, fez aí sucesso no cash. Inclusive, a curiosidade é, a Asuka ganha o Royal Rumble, tenta ganhar da Charlotte na WrestleMania, perde, e na mesma semana a Carmella, Miss Money in the Bank, faz ali o cash na mesma Charlotte vence. Então, a Charlotte passou pela Asuka, mas não passou pela Carmella. Carmella ganhou, então, 6-5 pro Money in the Bank, né? Então, o Money in the Bank aí coloca-se que se deu melhor. Aí,
a gente tem que comparar a Alexa Bliss Money in the Bank de 2018 com a Asuka Money in the Bank de 2000... Money in the Bank não, Royal Rumble de 2018 também. Então a gente tem que usar a Asuka 2 vezes aqui para dar certo, né? Porque igual eu falei, não tinha Royal Rumble feminino em 2017. Quem se deu melhor? Novamente, a Alexa Bliss ganha o Money in the Bank, ela tem sucesso no cash, ela ganha o título feminino. A Asuka não. Então, 7-5 pro Money in the Bank. E aí, meus amigos, e aí? Aí nós temos Bayley, vencedora do Money in the Bank de 2019, e Becky Lynch, vencedora do Royal Rumble de 2019. Quem se deu melhor? A Bayley, ela ganhou o Money in the Bank, ela fez o cash na mesma noite, ela conquistou o título feminino, foi legal, foi um feito bacana. Só que a Becky, ela ganhou o Royal Rumble match, lesionada, e depois vai para o evento principal da WrestleMania e ganha de Ronda Rousey, a primeira a fazer isso, ganha de Charlotte e conquista os 2 títulos femininos, o do Raw e o do SmackDown, que um pertencia a Charlotte e o outro a Ronda. Então, um feito histórico desse, claro que Becky se deu melhor, claro que o Royal Rumble se deu melhor. 7-6. E aí, nós tivemos o Brock Lesnar ganhando o Money in the Bank em 2019 e o Seth Rollins ganhando o Royal Rumble em 2019. Quem se deu melhor? Olha, o Seth Rollins, ele ganha o Royal Rumble, ele enfrenta o próprio Brock Lesnar e ele ganha do Brock Lesnar na WrestleMania. Só que o Brock Lesnar ganha o Money in the Bank e faz cash no próprio Seth Rollins e ganha o título do Seth Rollins. Então, quem se deu melhor nessa? Porque um venceu o outro ganhando competições. Assim, o feito do Seth Rollins por ganhar na WrestleMania, eu acho um pouquinho maior. Até porque depois na revanche, no desempate, no SummerSlam, o Seth Rollins se deu melhor também. O Brock Lesnar conseguiu com cash, num show ali, que era o Extreme Rules e tal, é menor que a WrestleMania, e depois na revanche perdeu também pro Seth Rollins. Então, por um detalhe técnico, eu dou a vitória pro Money in the Bank, aliás, dou a vitória pro Royal Rumble, eu dou a vitória pro Seth Rollins, ou seja, temos um empate de 7-7. Money in the Bank e Royal Rumble empatam em 7-7, pelo menos nos meus critérios aqui, nessa última década. 7 pontos para cada um. Então, o que é melhor vencer? Money in the Bank ou Royal Rumble? Tá empatado, aí vai dar a opinião de cada um. Mas os dados mostram aqui que um ou outro ali pode ser melhor. Tipo, tem gente que diz, mesmo que eu perca depois na WrestleMania, o Royal Rumble é mais marcante do que Money in the Bank. Eu não sei não, porque o Money in the Bank vem crescendo cada vez mais os anos que passam, né? Apesar aí de algumas bizarrices de falha de cash, ainda assim Money in the Bank é Money in the Bank, né, cara? Você pode fazer o cash na hora que você quiser. O Royal Rumble você só pode ter sua chance na WrestleMania, que é a grande WrestleMania, né? Aí que tá. Mas enfim, comentem o que vocês acharam de tudo isso, qual você preferiria vencer.